Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso quadro semanal que acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Hoje, encerrando o mês de agosto, essa temática tão interessante, tão importante para você que é mãe de TDAH, você que tem filhos com TDAH, que é o treinamento de pais. Nós fizemos uma série de lives, hoje completamos a nossa quarta live sobre esse tema e vamos encerrar com chave de ouro, com uma técnica muito eficiente e com validação científica para que você possa utilizar aí na sua casa. Você que é psicólogo, psicopedagogo, professor também que me acompanha aqui, você também possa utilizar aí com seu aluno, com seu paciente, enfim. É uma técnica muito importante. E é uma técnica que a gente usa tanto no consultório como em casa também. E você também pode utilizar na escola com o seu aluno. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Iniciando aqui mais uma live. A gente está aqui desde o ano passado, mais de um ano, fazendo live toda semana. E cada semana a gente traz aqui um tema, um assunto relacionado à criação de filhos com TDAH, como você, família, pode potencializar os resultados do tratamento do seu filho aí na sua casa. Seja muito bem-vindo você que está entrando, você que está assistindo esse vídeo gravado também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH. E hoje vamos falar sobre economia de fichas, que é uma técnica, uma estratégia muito eficiente para aumentar o engajamento de crianças nas tarefas, mas também tem outros objetivos, outras funções, outros benefícios que essa técnica pode trazer. E eu vou te ensinar como você pode utilizar essa técnica aí na sua casa. Já que muitas vezes a gente ouve falar da economia de fichas, às vezes não com esse nome, mas a gente ouve falar, tenta utilizar em casa, não vê o resultado, não entende por quê e acha que a técnica é que não funcionou, que a estratégia é que não funcionou. Mas na verdade, se a gente for analisar a forma como a gente tentou colocar em prática, nem sempre é a forma correta, a forma adequada. Então a gente vai falar aqui hoje, né, como você pode colocar em prática da melhor forma possível para que você tenha resultado, para que você tenha um resultado positivo aí no comportamento do seu filho, porque essa é uma técnica para trabalhar manejo de comportamento, é uma técnica comportamental, ok? E aí eu já aproveito, né, você que está aqui entrando na live, você que está comigo aqui hoje, né, aproveita, compartilha essa live com alguém, compartilha essa live com uma mãe que você conhece, que tem filho com TDAH, ou um filho que esteja aí com uma dificuldade de realização de tarefas, engajamento em atividades do dia a dia, uma professora, enfim, uma psicóloga, uma psicopedagoga que você conhece também, que eu tenho certeza que essa técnica vai poder ajudar todas essas pessoas que você abençoar com esse gesto, né, de compartilhar essa live. Oi, Geise, seja bem-vinda. Nós estamos aqui toda semana, né, conversando sobre TDAH, toda quarta-feira a gente está aqui. E mês que vem, mês de setembro, eu ainda não fechei a nossa temática de setembro, mas eu tenho certeza que vai ser uma temática que vai te ajudar bastante, porque eu estou pensando aqui algo que vai ser muito bom para vocês, né? Porque o que acontece, gente, eu não fecho os temas das nossas lives, né, das nossas séries, a partir daquilo que eu quero falar, daquilo que eu acho importante. Não, eu faço sempre uma sondagem, eu vejo ali quais são as principais dificuldades que as mães estão me sinalizando, né? Nós temos uma comunidade de mães no TDAH não, uma comunidade de mães de TDAH no WhatsApp, uma comunidade gratuita que você pode participar se você quiser. É só entrar no link do grupo lá na bio do meu Instagram. E lá eu tô sempre conversando com as mães, né? E nessas conversas eu pesco ali qual é a maior dificuldade, aquilo que as mães estão precisando mais. E aí monto, né, essa série de lives, né, a temática do mês em cima dessas dificuldades.
E esse mês nós estamos falando sobre treinamento de pais, que é um dos pilares, né, do tratamento de crianças e adolescentes com TDAH. Então nós temos dentro do tratamento 3 pilares. Nós temos o eixo, né, medicamentoso, nós temos a psicoterapia com a terapia cognitivo-comportamental e nós temos o treinamento de pais. Então é o tripé que a gente fala de tratamento no TDAH. E dentro do treinamento de pais, que é um eixo essencial, um eixo indispensável no tratamento de TDAH, nós temos uma série de ações que nós desenvolvemos com a família. Mas dentro do meu treinamento de pais, né, de TDAH, eu já consegui, né, com as experiências, com os atendimentos que eu já fiz, agrupar as orientações em 4 grupos. Então, é o grupo da psicoeducação, que nós falamos na primeira live de agosto, onde a gente traz ali todas as informações do que é o TDAH, quais as consequências para a vida da criança, como funciona esse cérebro dessa criança com TDAH, quais são os principais sintomas, os prejuízos que podem acontecer, né, na vida da criança com TDAH. Nós temos o segundo eixo do treinamento de pais, que é o trabalho com as habilidades emocionais, né, onde a gente faz ali o treinamento dos pais para manejar as emoções da criança, ensinar a criança o que é uma emoção, como identificar suas próprias emoções, como lidar com as suas emoções, estratégias de regulação emocional, tá tudo ali dentro desse eixo, que foi a nossa segunda live do mês de agosto. E semana passada nós fizemos a terceira live com o terceiro eixo, que está ligado às habilidades sociais. Então, dentro das habilidades sociais, a gente trabalha, né, como a gente pode treinar a criança a se relacionar de uma forma mais eficiente, né, de uma forma mais saudável, conseguir fazer amizade, manter amizades, enfim, dentro desse eixo das habilidades sociais. E nós temos o último eixo, né, o quarto, que é da live de hoje, que a gente trabalha com a questão comportamental, as habilidades comportamentais. E aí, no treinamento de pais, a gente orienta a família a como identificar as funções do comportamento, a como lidar com os antecedentes e com as consequências, trabalha com manejo de comportamentos inadequados, e dentro desse manejo de comportamentos nós temos uma técnica muito eficiente, que é a técnica da economia de fichas, que é uma técnica utilizada não só nos consultórios, né, mas também pode ser utilizada na escola, pode ser utilizada em casa, para que você, mãe, possa manejar melhor o comportamento do seu filho, com o objetivo de aumentar a frequência dos comportamentos desejáveis. Então, o nosso foco na economia de fichas o foco principal não é diminuir, né, ou extinguir os comportamentos inadequados, e sim aumentar os comportamentos adequados. E é claro, quando você aumenta comportamentos desejáveis, você acaba diminuindo os indesejáveis. E vocês vão entender por que isso acontece quando eu mostrar para vocês o passo a passo para montar um sistema de economia de fichas. A gente entrou aqui, Camila, Adriana, sejam bem-vindas. Lembrando, né, que nós temos hoje, depois que terminar essa live, as mães da mentoria, mães especialista TDAH, e as mães, né, as profissionais, que também tem profissionais participando do mini curso Metas TDAH para Pais. Nós temos hoje uma aula ao vivo para tirar dúvidas. Então, lá na aula ao vivo, eu vou mostrar para vocês tudo que a gente vai falar aqui, né, de uma forma mais prática, de uma forma mais contextualizada, dentro da rotina da criança com TDAH. Então, vai ser assim um plus, né? E vai ser legal que, como a gente está tendo essa live aqui agora, quem assistir agora e depois for participar da aula Tira Dúvidas vai poder ter aí mais informações. Então, vamos seguir, né? Porque nós temos muita coisa, né? Já avisando, pessoal, que no finalzinho eu vou dar uma missão para vocês. Eu vou liberar aqui um desafio para você que quer receber o e-book com todo o resumo dessa live de hoje, mais os arquivos, né, com os modelos de economia de fichas. Se você quiser receber, você vai participar do desafio que eu vou lançar no final aqui da nossa live, né, do nosso encontro. Esse mês nós temos, né, no dia 27 agora, depois de amanhã,
o Dia do Psicólogo, e em comemoração ao Dia do Psicólogo eu vou te presentear com esse e-book fantástico para que você possa ter ali o passo a passo para utilizar em casa ou utilizar na clínica com seu paciente, e para você adquirir, para você ganhar, né, esse e-book. Eu vou lançar um desafio aqui no final, então fica até o final para que você possa participar, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, deixa eu só ver quem tá aqui. Ok. Olha, eu vou pedir um favor para vocês que estão aqui, para que vocês possam, né, me dando feedback aí, se o som estiver legal, se a imagem estiver tudo bem. Se tiver algum problema, vocês me avisem, por favor. E se não estiverem entendendo alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta, não deixe de colocar, que eu faço questão de responder vocês, tá? Então, vamos iniciar a nossa live, né? Nossa live aula, né? Porque é praticamente uma aula essa live, de tanta informação. Então, vamos lá. Como eu falei, né, no iniciozinho, sistema de economia de fichas, ela é uma técnica. E quando a gente fala de uma técnica, a gente fala de uma estrutura. Toda técnica, ela tem um passo a passo de como você vai executar essa técnica. Então, muitas vezes, não só mães, né, mas também profissionais, né, às vezes ouvem falar sobre determinadas técnicas ou determinadas estratégias, tentam colocar em prática e às vezes não vê o resultado que deveria ter. E por que isso acontece? Porque toda técnica ela precisa seguir um passo a passo. É como você seguir uma receita. Dependendo do que você vai fazer, se você muda a ordem dos ingredientes ou se você muda os ingredientes, aquela receita não vai ficar tão boa. Então, exige, quando a gente fala de técnica, que a gente coloque os elementos necessários na ordem, né, no passo a passo que essa técnica exige. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue executar, né? A gente pega ali, né, vê bonitinho, eu vou botar aqui o comportamento que eu quero que meu filho desenvolva, vou fazer as estrelinhas, vou dar um prêmio para ele, e isso por si só não traz muitas vezes o resultado porque não está seguindo o passo a passo adequado. Então eu vou trazer para vocês essa parte com contextualização no inicial e no final eu vou trazer para vocês o passo a passo de como fazer e vou dar para vocês alguns modelos, vou mostrar alguns modelos de como fazer essa economia de fichas. Então é uma técnica que trabalha com estímulos visuais, então é uma técnica comportamental, porque ela vai trabalhar no comportamento da criança, e eu até falo, não é só criança que utiliza economia de fichas, pode ser usado com adultos, pode ser usado em empresas, enfim, qualquer pessoa, se utilizar essa economia de fichas, vai ter um resultado, ok? Então é uma técnica comportamental baseada em estímulos visuais, então ela é visual, ela tem um componente visual e ela enfatiza, ela é focada no reforço positivo. Eu vou explicar para vocês o que é o reforço positivo, como funciona, tá? Mas só para vocês entenderem que dentro do processo de economia de fichas, nós trabalhamos com reforçamento. E o que é o reforçamento, né? Eu vou explicar com mais calma daqui a pouco, mas só para vocês entenderem de uma forma bem rápida. Reforço é tudo aquilo que a gente faz, né? É toda a consequência que a gente recebe diante de um comportamento que vai aumentar a frequência daquele comportamento, ok? Então, o reforço positivo é o foco, que é aquilo que a gente vai utilizar para aumentar, para motivar a emissão desses comportamentos desejáveis. A probabilidade que esse comportamento desejável aconteça mais vezes, ok? Então, a economia de fichas, ela trabalha basicamente com reforço positivo. Eu vou falar da punição também daqui a pouco, mas só para vocês entenderem que a base da economia de fichas é o reforço positivo, ok? Então, o grande objetivo é a gente aumentar a probabilidade do comportamento desejável acontecer mais vezes, tá? Oi, queridas, sejam bem-vindas. Não sei se é a Ana, não sei se é a Gabi, mas de qualquer forma, a G Curadoria, sejam bem-vindas.
E aí, quais são os objetivos, né, ou os benefícios que a economia de fichas pode trazer para a criança, né? Enfim, quando a gente utiliza. Gente, é uma série de benefícios, né? Eu coloquei no nome da nossa live, né, que é uma estratégia para aumentar o engajamento das crianças. Oi, Ana! Que bom que você está aqui, Ana. Eu tava sentindo sua falta. É uma técnica para aumentar o engajamento das crianças nas tarefas, né? Porque é muito comum crianças com TDAH começarem uma tarefa e não terminarem, né? Começarem a tarefa e no meio desistirem, largarem e não terminarem. Então, essa técnica é uma técnica que ajuda muito no engajamento das crianças com TDAH para que elas consigam se manter engajadas ao longo da tarefa e conseguirem terminar. E isso, Adriana, olha, economia difícil, boa forma de inserir e manter comportamentos desejáveis. Exatamente, exatamente. Tanto aqueles comportamentos que não acontecem ainda, que você quer desenvolver na criança, quanto aumentar a frequência daqueles comportamentos também, tá? Quando o comportamento desejável tem uma frequência baixa, e aí você quer aumentar a frequência desse comportamento, a gente utiliza, ok? Então vamos lá. Então, eu coloquei aqui no nosso tema da live, né, a questão do engajamento, que eu acho que é uma das principais, um dos principais benefícios, né, dos objetivos, mas a gente tem muitos outros. Por quê? Quando você trabalha com a economia de fichas, você ajuda a criança a visualizar o progresso dela. Então, quando ela está realizando as tarefas, ela tem várias etapas para realizar, né, ou tem vários itens para ela cumprir naquela tarefa. Quando você vai fazendo o sistema de economia de fichas, você vai ajudando essa criança a visualizar o progresso, aquilo que ela já cumpriu e aquilo que ainda falta cumprir. Por que isso é importante, gente? Porque a criança com TDAH, ela se perde no meio do processo, ela tem dificuldade com sequenciação, ela tem dificuldade com aquilo que envolve rotina, passo a passo, sequenciação. Então, quando ela está fazendo uma tarefa, ela sabe que ela tem, 5 exercícios para responder, e ela começa a realizar aquela tarefa, e ela não tem esse acompanhamento visual para dar um apoio à memória de trabalho dela, né, a memória operacional dela. Se ela não tem esse apoio visual, esse recurso visual, ela se perde, aí ela acha que ainda está faltando muito, que ela não conseguiu fazer muita coisa. Então a gente ajuda ela a visualizar o progresso quando a gente faz a técnica da economia de fichas. E não só o progresso do que ela já fez, do que falta fazer, mas também do que ela já deu conta. E quando ela percebe que ela já conseguiu fazer uma parte da tarefa, a gente consegue fazer com que ela entenda que, né, o cérebro dela entenda que ela dá conta. E isso é altamente reforçador para ela, quando ela vê que já conseguiu uma parte, né? Então é extremamente reforçador para a criança com TDAH quando ela consegue visualizar que ela já conseguiu atingir alguns objetivos, que ela já conseguiu atingir algumas etapas do processo, né? Lembrando sempre, eu sempre falo aqui, que a gente, quando pega uma meta para trabalhar com TDAH, a gente pega essa meta e a gente subdivide em várias metas, que a gente chama de micrometas. Então, quando a criança tem uma meta, que é um objetivo que ela vai atingir, e a gente separa essa meta em micrometas, em micropassos, a criança vai seguindo aqueles micropassos até chegar naquele objetivo maior. Se a gente pega a criança aqui e coloca ela visualizando o objetivo maior de cara, esse espaço do processo, eles querem pular. A criança com TDAH tem uma tendência a querer pular processos. Criança só não, toda pessoa que tem TDAH, né? A gente chama isso de jump to conclude, que é pular etapas. Ela quer pular etapas, por isso que ela começa a fazer, ela pula etapas, ela vai pro final, porque ela quer terminar logo. Então, quando a gente faz os micropassos, ela só vai olhar para aquele passo que ela tem que dar nesse momento. Depois ela vai olhar para o próximo, depois ela vai olhar para o próximo. E isso ajuda muito a se manter engajado na tarefa, ok? Ajuda também no automonitoramento. Então, a gente vai começar a treinar essa criança a se automonitorar, né, na performance dela, no engajamento dela, no que ela já conseguiu, no que ainda falta.
Ajuda também a regular o próprio comportamento, né? Quanto de energia, quanto de atenção, né, eu ainda preciso utilizar nessa tarefa, né? Ou eu não preciso tanto, já está terminando. Então tudo isso ela vai também poder regular, né, através dessa previsibilidade que a economia difícil, essa técnica traz. Porque quando você expõe para a criança aquilo que é esperado dela e você cria um reforçador para que aquilo aconteça, a criança ela tem uma previsibilidade do que vem, né? Do antes e o depois, do que vem primeiro, do que vem depois. E essa previsibilidade diminui a ansiedade, essa previsibilidade ajuda na regulação do comportamento, das emoções e também ajuda a criança a não sobrecarregar a memória de trabalho dela, né? Que a gente tanto fala, né? Que ela tem dificuldade nessa memória de trabalho. Quando a gente sobrecarrega, ela dá um pane, né? É como se ela gastasse muita energia cerebral rápido demais e aí ela fica sem energia para utilizar para realizar a tarefa. Uma outra coisa também muito, muito importante que a economia difícil ajuda a criança com TDAH. Oi, Ana, seja bem-vinda, Marcele. Ajudar a criança a desenvolver uma capacidade de lidar com adiamento de recompensa. Nós sabemos, né, que pessoas com TDAH, crianças com TDAH, elas têm uma tendência uma necessidade de recompensa imediata. Isso é fato no TDAH. E quando a gente trabalha com a economia de fichas, a gente começa a trabalhar esse adiamento de recompensa. Porque a gente vai sim utilizar a recompensa imediata como um benefício, né, utilizar a nosso favor, mas a gente também vai trabalhar o adiamento da recompensa. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a recompensa imediata simbólica, para que ela consiga se manter engajado para receber de forma mais tardia a recompensa de fato que ela necessita, ou que ela deseja. Okay? Então esse adiamento, né, essa tolerância ao adiamento da recompensa, isso é essencial no TDAH, porque eles querem muito, né, o aqui e agora, eles querem muito, né, fez e recebeu, e quando eles têm algo que tem médio e longo prazo, eles têm muita dificuldade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou atendendo um rapaz, ele vai fazer 19 anos agora, e ele tá fazendo avaliação de TDAH comigo, né? E ele tem muita dificuldade de visualizar futuro, né? Então, assim, ele tem um objetivo, mas entre o que ele tem de objetivo e o que ele está fazendo hoje, demora um tempo. Vai demorar um tempo, porque não é de um dia para o outro. E para que ele consiga aquele objetivo, ele tem que se manter durante um tempo relativamente grande estudando. E aí, o que acontece? Se manter estudando durante alguns meses para ele atingir aquele objetivo que ele quer lá na frente, para ele é muito difícil. Por quê? Porque o TDAH tem uma tendência a querer uma recompensa imediata, né? Imediata. Então, se ele quer uma recompensa imediata, a recompensa que ele vai ter lá daqui a 3, 4 meses, quando ele passar no concurso que ele quer, ele não consegue se manter motivado tanto tempo com uma recompensa que é tão tardia. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando, dentro dos 4 meses que ele tem para estudar para o concurso, né? A gente está criando micropassos. E cada micropassos tem uma micro-recompensa que vai mantê-lo engajado na tarefa a ponto dele conseguir estudar durante 4 meses e passar no concurso que ele quer. Entendeu? Então, assim, com adultos, né, a gente consegue trabalhar um tempo muito maior. Com a criança, a gente vai trabalhando no tempo sempre muito reduzido, né? Mas é assim que a gente utiliza a economia de fichas. Só um minutinho. Ana, você está perguntando dicas para adolescente. Eu não cheguei ainda como a gente vai utilizar a economia de fichas, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou dar exemplos e são exemplos que você pode utilizar tanto com crianças quanto com adolescentes e também pode utilizar em casa, no consultório, na escola, tá? Aumenta a chance de aprendizagem, né? Aumenta o engajamento nas tarefas, como já falei. A criança começa a entender que ela vai fazer uma coisa de cada vez. Gente, o TDAH quer fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente trabalha economia de fichas, né,
a gente ensina para ele que a gente está fazendo uma coisa aqui, quando terminar a gente passa para outra, né? Isso primeiro, isso depois. Eu vou mostrar para vocês um recurso que eu utilizo para ensinar isso, para fazer esse treinamento. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Também a gente trabalha o seguinte, né? O cumprimento de combinados. Então, aquilo que foi pedido tem que ser feito na hora que foi pedido. Então, isso é algo também que precisa ser trabalhado e treinado nas crianças com TDAH, porque a procrastinação, o empurrar para depois, coisa que não está a fim de fazer, é muito comum. Treinar também o foco em metas, o foco em prioridades, porque definir prioridades é muito difícil para o TDAH. A prioridade para o TDAH é aquilo que ele mais gosta de fazer naquele momento, e não aquilo que realmente é preciso ser feito naquele momento, ok? E por último, né, a questão da passagem do tempo, né? Você começa a treinar essa percepção do tempo, do sequenciamento das tarefas, e isso também é muito importante. Vocês estão vendo o quanto essa técnica, ela tem uma série de benefícios quando ela é bem trabalhada e quando você estimula todas essas habilidades. Não sei se tem a ver com sua explicação. Meu filho está se dando bem no jiu-jitsu porque, além da atividade ser prazerosa, cada mês ele ganha um adesivo de graduação. E isso tem estimulado demais. Sim, olha, nós vamos ver aqui que o reforço dentro da economia de fichas, ele tem que ser um reforço imediato. Então, se ele foi bem, ele ganha o reforço, tá? Mas, aos poucos, a gente vai aumentando esse tempo de reforçamento, tá bom? Mas isso é exatamente. O que a gente tem que ficar atento em relação a essa técnica, principalmente da forma como está sendo feita, que não é imediato o reforço, é ele perder a eficácia. Porque às vezes quando você implementa aquilo, a criança fica hipermotivada e ela vai. E depois ela pode tender a desmotivar e desengajar da técnica. Então a gente tem que saber não só implementar, mas também manter a técnica funcionando no tempo necessário. Porque ela não é para funcionar pro resto da vida, tá? A gente vai utilizar por um período até que aquele comportamento tenha sido, vamos dizer assim, aprendido, né, desenvolvido, né, até que aquele comportamento vire um hábito, tá? Então, tem que ver se isso vai funcionar durante um tempo maior. Mas é um pouco disso sim. É que, na verdade, gente, a economia difícil é uma técnica que tem um passo a passo. E a gente pega esses princípios e usa em diferentes estratégias, né? Então, assim, tem a ver com economia de fichas? Tem, mas não necessariamente é a técnica exatamente como ela prevê, tá? Mas usa os princípios da economia de fichas, sim. Principalmente o reforçamento positivo, que eu acho que é o que mais acontece aí. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a economia de fichas, ela trabalha basicamente com foco no reforço positivo, tá? Reforço positivo. Gente, não sei se tem algumas pessoas aqui que já estão me acompanhando há um tempo, que assistiram minha live sobre comportamento, que eu expliquei sobre antecedente, comportamento e consequência. Todo comportamento ele tem. Oi, Carla, que bom que você está aqui. Todo comportamento ele tem um antecedente e ele tem uma consequência. Essa consequência é que vai manter esse comportamento acontecendo ou não no futuro. É que vai aumentar a probabilidade desse comportamento ou não acontecer no futuro. E essa consequência ela pode acontecer por reforço ou por punição, tá? Gente, quando a gente fala punição, eu vou explicar aqui a punição, mas a punição não é punição necessariamente como nós no senso comum, né, no dia a dia, a gente utiliza essa palavra, tá? Não é necessariamente sinônimo de castigo, ok? Mas eu vou explicar isso. Então, a gente pode fazer essa consequência a partir do reforço ou da punição. E tanto o reforço quanto a punição tem reforço positivo e negativo e punição positiva e negativa, que também não quer dizer que positivo é bom e negativo é ruim, tá bom? É só uma forma da gente poder classificar esses tipos de consequência a partir da inserção ou da retirada de algum estímulo, tá bom?
Não cabe aqui a gente explicar o que significa cada um deles, até porque a live ficaria enorme, né? Quem é profissional, busque estudar um pouco mais sobre isso. Se você precisar, me manda um direct que eu te mando algum textinho, te mando alguma orientação maior sobre tipos de reforçamento, tipos de punição, quando a gente usa um, quando a gente usa outro, qual é o benefício de um, qual é o benefício do outro, tá? Mas aqui eu vou explicar só o seguinte. Essa técnica é baseada no reforço positivo. E o que é o reforço positivo? É quando a gente adiciona um estímulo desejado, algo que a pessoa gosta, algo que a pessoa deseja, algo que a pessoa quer, logo após que o comportamento desejado ocorre, ok? Então, por exemplo, a criança comeu tudo direitinho, né? Almoçou, comeu tudo direitinho, a mãe vai lá dar uma sobremesa. Então, a sobremesa é o reforço positivo que a criança recebe depois que ela emite o comportamento desejado de comer tudo, ok? Então, reforço positivo é uma consequência, né? Uma estratégia de consequência que vai aumentar a probabilidade daquele comportamento ocorrer novamente no futuro. Então, se a mãe dá uma sobremesa para a criança toda vez que ela come, né, almoça direitinho, sem reclamar, come tudo, qual é a tendência de acontecer no futuro? Essa criança manter esse comportamento de comer tudo direitinho, sem reclamar e tudo mais. Então, o reforço, a consequência que foi a sobremesa, aumentou a probabilidade do comportamento de comer tudo acontecer no futuro, ok? Então, na economia de ficha, a gente também vai trabalhar assim, a gente vai trazer um estímulo, um reforçador que a criança gosta, que a criança deseja, ou que vai trazer algum benefício para ela, e a gente vai oferecer esse estímulo logo após o comportamento ocorrer. Dentro da técnica de economia de ficha, gente, o reforçador ele é sempre dado logo após o comportamento ocorrer, tá? A gente tem uma série de variações onde você dá esse reforçador no final do dia, enfim, a gente tem uma série de variações aí, mas a técnica é você recompensar a criança a partir do momento que ela emitiu o comportamento, tá? Por quê? Porque o cérebro faz a ligação entre o comportamento e o estímulo. Mesmo que aquele comportamento não tenha sido agradável para ela executar, mas se o estímulo for agradável, quando os dois se unem no mesmo tempo, no mesmo momento, aquela percepção do agradável, do estímulo, passa a contaminar, né? Passa a fazer parte do comportamento, e com o tempo aquela pessoa começa a perceber aquele comportamento como algo prazeroso para ela também, como algo bom, ok? Então a ideia da gente fazer esse pareamento de comportamento com estímulo é justamente o estímulo prazeroso, ajudar esse comportamento que nem sempre é prazeroso para a criança a se tornar algo menos desgastante, menos aversivo para aquela criança, tá? Então, o reforço positivo é exatamente isso, é a gente adicionar um estímulo desejado logo após que o comportamento ocorrer. E esse estímulo desejado, ele pode ser tanto um estímulo material, né, algo que você vai dar para a criança, físico, né, como também pode ser um privilégio social, né, pode ser mais tempo no celular, no jogo, e dormir um pouco mais tarde, enfim, que você pode ser um privilégio social que a criança vai adquirir, mas tem que ser sempre algo que ela goste, que ela queira, que vai trazer algum tipo de benefício para ela, tá? Não é algo que a gente acha que ela quer, não é algo que a gente acha que ela precisa, é algo que ela deseja, que ela gosta, algo prazeroso para ela. Isso é importante, isso é um pré-requisito, tá? Sem isso, não vai ser reforço positivo, ok? Quem está acompanhando, né, o nosso Clube do Livro TDAH, nós estamos lendo o livro As 5 Linguagens do Amor da Criança, nós estamos aprendendo 5 formas da gente fazer reforço positivo, através de 5 linguagens diferentes. Então aqui, quando a gente vai oferecer esse reforçamento positivo, não necessariamente precisa ser algo físico, né, concreto, presente, brinquedo, coisa material. A gente pode utilizar as 5 linguagens do amor
que é onde tem ali várias formas de a gente fazer reforçamento de acordo com o que mais a criança identifica como linguagem do amor para ela, tá? Que ela tem percepção de estar sendo amada, que está sendo valorizada, reconhecida e tudo mais. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim ou não? Lembrando que as mães da mentoria, né, as mães especialistas da mentoria, as mães também que participam do mini curso Metas, nós vamos ter a nossa aula Tira Dúvidas hoje e nós vamos ver isso tudo que eu estou explicando para vocês aqui, né, que é a técnica da economia difícil, que você pode utilizá-la de forma isolada para desenvolver um determinado comportamento que você queira. Nós vamos ver lá na nossa aula Tirar Dúvidas como você pode utilizar essa técnica dentro da rotina para gamificar a rotina do TDAH. Então, vai ser assim um plus para quem for, né, quem tiver aí na mentoria, quem tiver no curso Metas, assistir ou participar hoje da nossa aula ao vivo para a gente poder aprender um pouco mais sobre isso. E aí eu vou falar da punição. A punição, como eu falei, a economia de fichas, ela trabalha com reforço positivo. Mas, em alguns casos muito específicos, casos onde a estratégia de reforço não foi suficiente para mudar o comportamento. E aí, gente, precisa a gente analisar uma série de fatores. Por quê que a gente precisa analisar uma série de fatores? Porque a técnica em si, sozinha, de forma isolada, ela tem pouca eficácia. Que a gente precisa trabalhar, lembrando, né? Todo comportamento tem os antecedentes e tem as consequências. A gente está falando aqui de uma técnica que está trabalhando nas consequências, né? Que a gente está trabalhando com reforço positivo aqui. Mas a gente também precisa trabalhar nos antecedentes. Porque se a gente não trabalhar nos antecedentes para eliminar, né, os detonadores do problema, a gente vai ter que ficar apagando incêndio o tempo todo. Né? Então a gente precisa trabalhar nos antecedentes para que essa bomba não exploda, não acenda e não exploda. Então se a gente ficar só toda hora apagando o pavio da bomba, isso é muito desgastante. A gente vai aprender a apagar o pavio da bomba, mas a gente também precisa trabalhar nos antecedentes, que é aquilo que detona e que acende o pavio. Então trabalhar nos antecedentes é a gente organizar uma rotina eficiente, é a gente trabalhar com a nossa comunicação com a criança, né? Principalmente, gente, de tudo que a gente pode fazer, a organização da rotina é o principal. É a principal estratégia para trabalhar nos antecedentes. Então, muitas vezes, a gente precisa analisar por que a técnica não está funcionando, por que o comportamento não está sendo fortalecido, né? Não está sendo automatizado. Será que está os antecedentes? A gente tem que olhar para isso, né? A gente vai ter que olhar com a forma como essa técnica está sendo executada, para depois a gente perceber que em alguns casos a gente vai precisar utilizar a punição. E como é que a gente utiliza a punição? Primeira coisa, gente, a gente nunca vai trazer a punição, que aqui não é sinônimo de castigo, tá? Mas a gente nunca vai trazer a punição quando a gente está com raiva, quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso. A gente sempre vai ter que se acalmar antes. Porque a punição, ela exige calma e estratégia. Ela não pode ser usada, ela não deve ser usada para aliviar as emoções do adulto quando ele está tenso, nervoso, chateado com a criança. Ok? Senão você vai acabar falando o que não deve, fazendo o que não deve, tendo atitudes além daquilo que era necessário. A punição, ela não é algo que vai causar dano no desenvolvimento socioemocional da criança. Ela não pode ser. Então não é com gritaria, não é com xingamento, não é com nada disso que a gente vai conseguir ter uma estratégia eficiente de punição quando há necessidade disso, tá? É o último recurso que a gente vai utilizar dentro da economia de fichas. E como é que a gente trabalha com isso? A gente chama de custo de resposta. A gente nem usa muito essa palavra punição, né? A gente chama de custo de resposta. Custo de resposta significa que uma ficha, ela vai ser removida toda vez que a criança apresentar o comportamento indesejável. Ok? Então, eu vou dar um exemplo.
A criança, o comportamento desejável que você quer é que a criança consiga brincar com seu irmão sem brigar. Consiga brincar de forma harmônica. Esse é o comportamento que você quer. E toda vez que ele faz isso, você vai lá e dá uma ficha para ele. Quando ele brinca com o irmão de uma forma indesejável, briga, alguma coisa, você vai fazer uma retirada de ficha. Ok? Então, você vai retirar a ficha toda vez que ele emitir um comportamento indesejável. Mas tem uma coisa muito importante, gente. A gente nunca tira a ficha que a criança já conquistou. Então, se ela já emitiu um comportamento adequado, ganhou uma ficha, quando ela emite um comportamento inadequado, a gente nunca tira a ficha que ela já ganhou, ok? Nunca. Por quê? Porque se eu me esforcei, se eu cumpri com o combinado e eu ganhei o benefício, combinado não sai caro, eu cumpri, ganhei o benefício, ganhei a ficha. Se eu emitir um novo comportamento, esse novo comportamento não tem nada a ver com o comportamento anterior. Então, eu não posso perder o que eu conquistei. Então, como que a gente faz para retirar a ficha? A gente dá a ficha e retira a ficha ao mesmo tempo. Daquele comportamento. Olha, a gente dá a ficha e retira a ficha. O que isso vai fazer com o processo? Vai retardar, vai atrasar o acesso ao benefício dele no final. Mas não vai impedir, não vai inviabilizar o acesso. Ele vai adiar o acesso. Gente, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por quê? Porque se a gente corta o processo, a criança vai cortar também o seu engajamento. A gente não quer que ela perca o engajamento. Pelo contrário, a gente quer que ela continue. Então, se a gente chegar... Oi, Tânia. Se a gente chegar e cortar através da punição, retirando aquilo que ela já conquistou, ela vai desistir. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, nesse momento, nessa ação, você não ganhou. Né? Você poderia ter recebido a ficha e você não ganhou. Mas vamos continuar que você ainda tem chance. Ok? Isso é uma forma da gente manter a criança engajada na tarefa sem fazer com que ela desista. Tá? Show? Então vamos lá. Então, a retirada de uma ficha é uma estratégia que a gente usa como último recurso, ok? Mas ela também não vai retirar a ficha que a criança já ganhou e ela vai promover esse atraso na recompensa, tá? E ela também deve ser utilizada em último caso, em alguns casos muito específicos, tá bom? A gente foca sempre no reforço, sempre no reforço. E esse reforço, como eu falei, a gente sempre emite logo após o comportamento da criança, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Podemos entrar aqui nas etapas para a gente elaborar. Eu quero mostrar para vocês uma série de modelinhos aqui. Isso aqui acho que eu não vou precisar. Não. Lembrando que eu falei no início, né? Que no final da live eu vou lançar um desafio para você que é mãe de TDAH, para você que é psicóloga, psicopedagoga, professora, enfim, você que me acompanha aqui, eu vou lançar um desafio para você. Não é um desafio difícil, mas para que você receba o e-book com todo o resumo dessa live, com todos os modelos, com os modelos também para você imprimir e utilizar com seu filho, economia de fichas. Se você cumprir o desafio, você vai ganhar esse e-book, vai conquistar esse e-book, ok? Mas vai ter que ficar até o final para saber qual vai ser o desafio, que é um prêmio, um presente meu para vocês em comemoração ao Dia do Psicólogo, que é dia 27 de agosto agora, depois da manhã. Vamos lá. Vamos para as etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas, tá? Mas elas são rapidinhas. Primeira etapa, gente, para a gente construir uma economia de fichas. Lembrando o seguinte, gente, nenhum comportamento muda quando a gente pega uma técnica e usa a primeira vez. A gente vai utilizar essa técnica até que o comportamento seja automatizado, ok? Então, não adianta você ir lá, fez uma vez, fez duas, não deu certo, desistiu. Não vai adiantar. A gente tem que ter
constância, tá? Então, a primeira coisa, identificar e definir o comportamento-alvo. Qual comportamento você quer que ele aumente a frequência ou que ele comece a fazer, porque ele ainda não faz, tá bom? E aí, sempre lembrando, gente, não coloque vários comportamentos ao mesmo tempo. Se você for utilizar 2, 3 comportamentos, a gente sempre faz, né? Quem tá lá no curso Metas já tá aprendendo a fazer isso. A gente nunca coloca, né, todos os comportamentos que a gente quer mudar ao mesmo tempo. A gente prioriza 1, 2, depois a gente vai mesclando com comportamentos que ele já executa para não ficar uma coisa tão difícil para ele. E a gente vai aumentando isso gradativamente. Então vamos pensar aqui num comportamento que a gente quer que a criança execute. A gente sempre pensa no que ela não faz, né? Então, vou dar um exemplo. Ah, meu filho, ele tem dificuldade de sentar para fazer dever de casa. Então, essa é a dificuldade do meu filho. Qual é o comportamento que eu quero atingir? Que meu filho sente e faça o dever de casa. Então, a gente vai pensar no comportamento indesejado, mas a gente vai colocar na economia difícil o comportamento desejado. A gente não vai colocar não bater, né? A gente vai colocar o que a gente quer que ele faça. Porque, gente, olha só. Se você só diz pra ele o que você quer que ele não faça e você não ensina, não treina, não desenvolve um comportamento que você quer que ele faça no lugar daquele que você não quer, não adianta. Porque na hora do vamos ver, ele não vai ter repertório para mudar o comportamento. Entendeu? Por isso que muitas vezes a punição, né? O seu filho foi lá, bateu no irmão, bateu no amigo, você foi lá, botou ele de castigo. Aí vai brincar de novo, bate de novo, você bota de castigo. Por que não tem resultado? Por que não funciona? Porque você só disse para ele que não pode, você não ensinou para ele como brincar com o irmão, como brincar com o amigo. Você não ensinou isso para ele. Então, quando ele vai brincar, ele não tem repertório de habilidade social suficiente para brincar de uma forma saudável e ele acaba brigando. Então a gente precisa focar naquilo que a gente quer ensinar e não naquilo que a gente não quer. Então, e vocês vão ver que são duas faces da mesma moeda, né? A gente pensa no que a gente não quer e a gente muda o texto para o que a gente quer, para o comportamento que a gente quer. E quando a gente aumenta o comportamento que a gente quer, automaticamente a gente está diminuindo o que a gente não quer. Por isso que a gente foca no reforço positivo. A gente não foca na punição, que a punição é diminuir comportamento inadequado. O reforço é aumentar comportamento adequado. Ok? Se eu quero que meu filho sente e estude, né, e faça o dever de casa, se esse é meu comportamento-alvo, se ele cumpre isso, automaticamente o comportamento de não sentar para fazer o dever de casa vai ser extinto. Vai diminuir a frequência. À medida que eu aumento a frequência, né, do bom comportamento, eu diminuo a frequência do mau comportamento. Entende? E isso, gente, é extremamente eficiente, tá? Então, a gente vai definir qual o comportamento-alvo, ok? Depois que a gente define qual o comportamento, a gente vai identificar quais são os itens, quais são as atividades, quais são os reforçadores. Aquilo que motiva a criança, aquilo que a criança tem interesse, que vai trazer benefício para ela. O que ela gosta? Então a gente vai pensar em tudo isso, né? O que ela gosta, o que ela motiva essa criança, e a gente vai fazer uma lista desses itens motivadores, né? Que é uma lista de reforço. E essa lista de reforço, você pode tanto escolher um para utilizar, e vou mostrar um exemplo aqui para vocês, mas você pode fazer uma lista mesmo, um menu, sabe? Um menu, um cardápio, um menu de reforço, e a criança, quando ela conquista, né, aquele benefício, ela pode escolher qual que ela quer, ok? Então, primeiro você define o comportamento-alvo, depois você identifica quais são os itens, as atividades motivadoras dessa criança, depois você vai criar essa lista de reforço, né, dessas atividades motivadoras, e aí a gente vai então determinar quantas fichas a criança vai precisar ganhar para ter aquele benefício, para ter aquela atividade motivadora, aquele reforço, ok? E aí, gente, é aí que mora o perigo muitas vezes.
Crianças com TDAH, a gente não pode começar com um número grande de fichas. A gente vai começar, às vezes, dependendo da criança, com uma ficha. Para ela entender o manejo do jogo, ok? Então, você metiu o comportamento, não precisa ser de forma perfeita. A gente vai trabalhar, que a gente chama de aproximação sucessiva, tá? A gente vai trabalhar com comportamento que é mais próximo daquilo que a gente deseja. Se ela emitiu o comportamento, ela ganha o benefício. Ela emitiu o comportamento, ela ganha a ficha. Por que, gente, que a gente precisa fazer isso? Para ela entender o manejo, para ela entender comportamento, consequência. Comportamento, consequência, ok? Ela não entende isso. O cérebro do TDAH tem dificuldade de entender consequência. Então, nós temos que treinar esse cérebro a perceber. E a gente começa, às vezes, com uma, depois passa para 2, passa para 3, e aí vai aumentando gradativamente, dependendo da atividade que a gente vai fazer, né? Dentro da rotina lá que a gente faz no curso Metas, a gente pode chegar a 8 atividades por dia. A gente pode trabalhar tanto no dia quanto na semana, pode chegar a 20 fichas, ok, mas isso é um trabalho que vai ser, quer chegar a 20 fichas, mas a gente não começa com 20, a gente começa com menos, a gente vai aumentando aos pouquinhos, ok? A economia de ficha a gente pode utilizar para uma coisa específica, como por exemplo, fazer um dever de casa, como uma coisa mais ampla, que é ter a rotina de estudo todo dia, por exemplo. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos daqui a pouco. Então, você vai determinar quantas fichas a criança vai precisar ganhar para ter o benefício. Show? E aí, você vai decidir o que usar como ficha. Que aí eu vou mostrar para vocês aqui vários modelos, tá? E o que a gente vai usar como ficha, que pode ser realmente uma ficha mesmo, tipo, parecido com a moeda, né? Deixa eu mostrar uma aqui para vocês. Essa aqui eu fiz GVA, mas pode ser de papel, enfim. Pode ser uma ficha realmente, que eu vou mostrar para vocês esse modelo, mas pode ser outra coisa. O que é interessante a gente fazer, principalmente quando a gente está falando de criança? Que essa ficha use o tema de interesse da criança. Então, se a criança gosta de dinossauro, se a criança gosta de sei lá, nem sei, eu não conheço mais os desenhos dessa época não. Mas se ela gosta de princesa, enfim, use o tema de interesse da criança, porque isso vai ajudar no engajamento também, na motivação. O próprio recurso vira um motivador. Por quê? Porque ela ganhar uma ficha toda vez que ela cumpriu um comportamento, que ela cumpriu um objetivo, já é um reforçador para ela. Ela vai ter um benefício maior no final, mas já é um reforçador. Então, você pode dar uma figurinha. Então, se a criança gosta de, sei lá, de futebol, você pode dar aquelas figurinhas de time de futebol, enfim. Adesivo, né? A gente compra cartelas de adesivo, vai dar um adesivo para cada vez que ela cumprir. Então, as fichas já são reforçadores. Pode ser algo simbólico, né? Que vai sinalizar o cumprimento da tarefa, mas pode também ser algo que já seja uma pequena premiação, como por exemplo um adesivo que ela vai poder colar em algum lugar, uma figurinha, enfim, né? Pode ser algo assim, tá? Sempre lembrando que não pode ser uma recompensa maior do que o benefício que ela vai receber no final, senão ela vai perder o interesse, tá? Deixa eu chamar a atenção de vocês também para uma coisa que às vezes acontece. Vocês fizeram os combinados, tudo bonitinho. O reforçador só vai ser liberado depois do comportamento da criança. Porque às vezes a criança vai lá e fala assim: não, mãe, mas eu vou fazer, eu prometo. Aí você vai lá e dá a recompensa antes da criança fazer o comportamento. Ela vai fazer depois, gente? Não. Então, a recompensa é sempre após o comportamento, ok? Então, você já decidiu aí qual vai ser o tipo de ficha. E aí você vai, então, ensinar a criança. Porque não adianta você pegar lá, colar, igual rotina, né? Cola na parede e manda a criança fazer. Não, você vai ensinar. Você vai fazer com ela, vai fazer simulação. Enfim, vai fazer o treinamento dela. E aí você vai implementar a economia de fichas, tá?
lembrando sempre que as primeiras vezes, né, pode dar alguma interferênciazinha, mas faz parte do processo. E uma coisa que é importante é a gente sempre planejar a descontinuação. Gente, a economia de fichas, ela é uma técnica, né? Ó, isso aí, Adriana, são mexe nas negociações, exatamente. A economia de fichas é uma técnica que a gente utiliza por um tempo, ok? E a gente não está fazendo, gente, barganha com criança. Tudo na nossa vida a gente tem recompensa, tudo na nossa vida a gente tem algo que a gente vai ganhar com aquilo que a gente está fazendo. Pensa, né, na gente, né? Eu trabalho e recebo o meu salário. Então, se eu cumprir, né, lá os 30 dias do mês, se eu cumprir minha carga horária, se eu cumprir, né, meu trabalho direitinho durante o mês, né, minhas obrigações, no final do mês eu recebo o meu salário. Eu não recebo salário antes. Eu recebo salário depois que eu trabalhei. Então, é assim também com a criança. Só que a gente precisa também planejar, e aí, né, os profissionais que estão aqui, incluam isso no processo, né? Não deixem de colocar dentro do plano de intervenção de vocês um planejamento para descontinuação. E como que é esse planejamento? Ele é gradual. A gente vai diminuindo aos poucos, conforme a gente vai percebendo que a criança já está se engajando naquela tarefa, o comportamento já está se tornando automatizado. Então, o que a gente faz? Se a gente está utilizando uma economia de fichas com 5 fichas, a gente diminui para 2, depois a gente aumenta para 4. A gente vai variando nesse número de fichas para ver qual vai ser o comportamento da criança, se vai ter alguma alteração. Se a gente perceber que já está ok, a gente vai retirando gradativamente até ela não precisar mais, tá? E aí pode ser que ela não precise para aquele comportamento e ela precise para um outro, que a gente vai começar a treinar também. É isso aí. Ó, a gente trabalha e sabe qual é o salário, exatamente. Ainda dá uma reclamação. Verdade. Então, a gente sabe qual vai ser o salário. A gente pode até estar insatisfeito com o salário que a gente ganha, mas a gente sabe qual é o salário. Ninguém trabalhou enganado. Todo mundo sabe que no final do mês vai receber aquele salário. Então aqui, gente, quando a gente faz esse planejamento aqui, a gente está fazendo um combinado com a criança. E assim como a gente espera que ele cumpra o combinado, ele também espera que a gente cumpra. Então, quando a gente define os benefícios, quando a gente define quais são as recompensas, isso não pode mudar no meio do jogo. Entendeu? A regra do jogo não pode mudar no meio do jogo. Então, ele precisa ser cumprido. Então, não é porque ele cumpriu tudo bonitinho, ganhou as fichas todas, e aí na hora da recompensa ele faz uma coisa errada, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou treinando, né? Tem nada a ver com o dever de casa que eu tô treinando. Ele fez uma coisa que tem nada a ver. Tá? Em outro momento, em outro contexto. Ele fez, eu fiquei muito chateada com ele, vou lá e retiro o benefício dele. Gente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Sabe qual é a leitura que a criança vai fazer? Não adianta fazer nada, não adianta me esforçar, não adianta eu cumprir o combinado, porque se eu fizer alguma coisa que minha mãe não gostar, ela vai me punir. Então, se você disse que ele vai ter direito a 10 minutos de tablet porque ele fez o dever de casa direitinho, sem reclamar, blá, 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 ele vai ter os 10 minutos de tablet. Ainda que em outro momento ele faça alguma outra coisa. Naquele comportamento inadequado, você vai aplicar uma outra consequência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Não misturem, senão você vai perder o jogo, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Sempre lembrando que quando nós falamos de consequência, né, de reforço positivo, a gente está falando de algo que a criança gosta e a gente vai oferecer para ela toda vez que ela cumpre com aqueles combinados. Ela vai cumprir as etapas e no final ela recebe o reforçador. Mas a cada etapa que ela cumpre, a gente faz um marcador de cumprimento de tarefa. Tá vendo? A Tânia falando, fazia com filho, perdi totalmente o meu trabalho, tinha que recomeçar. Exatamente. Porque você perde o jogo, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Quando você tá com um psicólogo, um psicopedagogo, né, que tem esse conhecimento também, pode fazer isso, que tá te ajudando, que tá te fazendo todo esse trabalho com você,
né, te orientando nesse uso de economia de fichas com mais de um comportamento ao mesmo tempo, ok, que você está tendo um suporte, uma orientação. Mas se você é mãe, tá sozinha, né, ou se você é professora, tá sozinha, não tem nenhum apoio de um profissional, né, infelizmente você está sem um apoio, e você vai implementar essa técnica sozinha, selecione um comportamento por vez. Não tente fazer isso com um monte de coisa ao mesmo tempo, porque você não vai dar conta e você vai acabar desistindo, tá? Isso, ó. Aí, gente, olha só. Tá falando aqui, ó. Carlos tem 2 horas de celular por dia após estudos. Ok. 2 horas de celular após estudos. Ele já sabe a recompensa, que se ele emitir o comportamento, ele tem aquela recompensa. Então, já tá ok ali, tá? Seu filho já é adolescente, então já tem uma outra abstração, uma outra pegada. Mas o legal é quando você faz isso. Se isso tá funcionando, ok. Se fosse um menino que tivesse dificuldade de engajamento nessa tarefa, né, dos estudos, e você tivesse que implementar isso agora, o ideal é que você fizesse isso com um marcador visual para que ele pudesse acompanhar esse progresso, tá? Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de que eu faço, né? Já fiz e faço com os meus pacientes para que vocês possam fazer também aí. Vamos lá que é a hora do meu pai. Olha só. O modelo clássico, tá? De economia de ficha, gente, visual, é esse aqui, ó. Eu até já mostrei, né? Ó. É porque tá saindo espelhado, tá? Mas aqui vamos dizer que eu defini que seriam 3 fichas, né? Então, vamos imaginar que eu quero que meu filho faça o dever de casa. E o dever de casa dele tem 3 etapas para cumprir, tá bom? Então vamos imaginar, o comportamento-alvo é esse. E aqui eu tenho, né, 3 etapas para cumprir. E aqui eu tenho o benefício reforçador. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês como que a gente pode fazer de uma forma bem simples, tá? Ó. Então, vamos dizer que meu filho vai fazer as 3 etapas do dever de casa e depois ele vai ter um reforçador. E que o reforçador do meu filho é brincar, ter um tempo de brincadeira depois do dever de casa. Então, a minha economia de fichas para ele vai ser essa aqui, ó. Ele sabe que depois que ele cumprir as 3 etapas, ele vai ter esse benefício que é brincar, ok? E aí, ele cumpriu a primeira etapa, eu vou lá e eu vou elogiar, eu vou reforçar aquele comportamento e tudo mais, e eu vou dar uma ficha reforçadora, aqui no caso uma estrela, tá? E aí ele vai colocar aqui. A gente dá pra criança, a criança coloca... Eita, peraí. Porque eu tô colocando com imã e o imã não tá grudando. Aqui. Aí ele já fez a primeira etapa, ele vai pra segunda etapa. Cumpriu a segunda etapa, a gente dá um outro reforçador. Vai ficar tortinho assim mesmo, tá, gente? É porque eu tô fazendo com imã e o imã não tá grudando. Tá se repelindo. Então, segunda etapa. Fez a segunda etapa, a gente vai passar pra terceira etapa. Aqui. Eita. Aqui mesmo. Terceira etapa. Cumpriu as 3 etapas, aí agora ele tem acesso ao benefício. Então, ele cumpriu a primeira etapa do exercício, cumpriu a segunda etapa, cumpriu a terceira etapa, terminou a atividade, ele vai brincar. Né? Como ali no Carlos da Carla, né? No caso dele, ele vai estudar, vamos dizer que ele tem lá 1 hora de estudo, ou, enfim, fazer os exercícios. Fez, cumpriu 2 horas de celular, que ele tem direito. Ok? Esse aqui é o clássico, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês um que eu fiz com um paciente meu, que gostava muito de dinossauro. E aí, qual era o reforçador dele? Era uma miniatura de dinossauro, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, o reforçador dele era o dinossauro, que ele ia receber no final. Um brinquedinho do dinossauro, miniatura. Ele fazia coleção, brincava. E aí,
como é que eu montei com ele essa economia de fichas? Ó, eu montei o seguinte, ele cumpria a primeira etapa, isso aqui a gente pode fazer no consultório, tá? A gente pode fazer no consultório também, peraí. A gente pode fazer no consultório. Então, por exemplo, lá no meu atendimento, eu tenho 3 atividades que eu quero desenvolver com o meu cliente, né, com o meu paciente. E eu quero que ele se engaje nas 3 atividades, ele tenha previsibilidade do que a gente vai fazer e tudo mais. Então, eu monto a rotina do atendimento com ele e faço a economia de fichas. E aí eu faço o quê, ó? Cumpriu a primeira etapa do atendimento, né, da tarefa, ele ganha a primeira figurinha aqui, né, do dinossauro, que é o dinossauro dentro do ovo. Depois ele cumpre a segunda, ele ganha aqui do dinossauro que vai nascendo, né, saindo do ovo. Tá virando aqui por causa do imã. E a terceira, cumpriu a terceira etapa, ele ganha a terceira. Vamos dizer, gente, que a gente precisou utilizar lá a tal do custo de resposta, né? Que a gente precisou utilizar a punição, a tal da punição. Como é que seria, né? Vamos dizer que ele lá no meio, na segunda etapa, ele emitiu um comportamento indesejado, tá? Ao invés dele cumprir aquilo que é o combinado, ele fez o contrário. O que eu faço? Eu pego o reforçador, dou o reforçador e retiro o reforçador. Então ele perde aquilo que ele deveria ganhar, ele perde. Eu não tiro aquilo que ele já conquistou. Então quando ele perde, olha, você deixou de ganhar, na verdade ele está deixando de ganhar, né? Então você perdeu uma oportunidade de ganhar uma outra figurinha, você perdeu essa figurinha. Quando ele deixa de ganhar essa figurinha, ele vai demorar mais tempo para conseguir chegar aqui, ok? Ele demora mais tempo para chegar aqui, tá? Deu para entender, gente? Esse modelinho que é o mais tradicional que a gente tem, e a gente pode fazer com as figurinhas, com os motivos, né, que a gente quiser. Vai depender aí da criança, do gosto da criança. A gente pode fazer para tarefa de casa. Então, se eu tenho 5 tarefas de casa, 6 tarefas de casa, se ele fizer 2, ele ganha uma estrelinha. Se ele fizer mais 2, mais 2. Se ele tem lá, né, de manhã, ele tem uma rotina de manhã, que é acordar, arrumar a cama, escovar o dente, tomar café e escovar o dente, que é a tríadezinha da manhã. Então, ele arrumou a cama, tomou café, escovou o dente, ele pode ter lá, sei lá, meia hora de celular, ok? A gente vai fazendo esse tipo de combinado, tá? Posso passar para o próximo modelinho? Sim? Sim, sim, sim. Quero que vocês me falem aí. Espera aí. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. O reforçador aqui, bolinha de sabão. E a estrelinha vai colocando de acordo com o cumprimento da tarefa. Chegou no final, a criança recebe bolinha de sabão. Enfim. Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Ficou todo mundo mudo. Só me dá um okzinho. Ah, porque eu sei que tá dando um delay, né? Olha, vou mostrar aqui um outro aqui no computador, que vocês também podem usar, tá vendo? Ó, carro, aí tem as rodas do carro, aqui você bota qual é o prêmio que ele vai ganhar, né? Qual é o benefício. Aqui você bota, né? Aqui você recorta, né? E você vai colando as bolinhas de acordo com o que ele for cumprindo de tarefa. Ele cumpriu, ganha a rodinha, a primeira rodinha. Cumpriu, ganha a segunda rodinha. Cumpriu, ganha aqui. Então você pode fazer dessa forma também. Então tem várias formas, gente. Várias formas. E eu fiz um aqui, né? Esse aqui eu fiz para uma família, né? Olha, é um quebra-cabeça do Homem-Aranha. Esse aqui tá em 4 partes. Eu fiz um de 4 e fiz um de 6. A gente começou com o de 4, depois passou pro de 6. E aí, como é que faz, né? Cumpriu.
São 4 etapas do rotina de estudo, que a gente tem 4 etapas da rotina de estudo. Cada etapa que ele cumpre, ele ganha uma parte do quebra-cabeça e ele então coloca a parte do quebra-cabeça correspondente. Ó, tá vendo? E aí ele vai colocando aqui, além de tudo ainda trabalha aqui a questão do próprio quebra-cabeça, né? E aí se ele quando cumpriu os 4, ele ganha lá o reforço que ele deseja lá, que foi combinado, ou ele escolhe no menu, ok? Também é uma forma de fazer o economia de fichas. Tá dando branco aqui. Essa é bem legal, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, um outro que eu tô montando aqui, ó, que é o Hulk, ó. Quebra-cabeça também, ó. Você pode vir aqui e dividir em mais vezes. Dividir aqui, enfim. Criar com mais peças, né? De acordo com o seu objetivo, tá? Lembrando que a gente nunca começa com muita coisa. Ah, uma outra aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu ia até imprimir, acabei que eu não imprimi. Olha. Fazendinha é o cenário. E a gente tem as pecinhas. Aqui no caso são 3, né? São 3 etapas da economia de fichas. E aí a gente vai colocando o animal na fazendinha de acordo com... Deixa eu até diminuir aqui para fazer para vocês, ó. A gente pega aqui, ó. Conseguiu a primeira, a gente vai e coloca o primeiro animalzinho. Conseguiu o segundo, a gente coloca o segundo animalzinho. Conseguiu o terceiro, coloca o terceiro animalzinho. E ele, então, tem direito a um reforçador, né? Esse também é bem legal, né? Agora, você vai fazer o da fazendinha pro seu filho? Se ele gostar desse tema, né? Porque também se for uma coisa que pra ele não faz diferença, não faz sentido fazer, né? Senão você vai perder tempo aí. Ah, um outro que eu tô fazendo aqui, gente, eu até peguei esse aqui, é um modelinho de uma psicóloga, mas eu achei uma gracinha. E eu tô utilizando com uma menina. Vou começar a utilizar com uma menina. Com a questão do uso do banheiro, né? De se limpar, lavar a mão, aquela higienização após ir ao banheiro, né? E eu vou fazer com ela esse processo. E a gente montou o seguinte: 7 dias da semana a gente vai fazendo o registro, tá? Então eu fiz aqui, ó. Que esse aqui é um modelo, não foi eu que criei esse modelo, mas é um modelinho que eu achei uma gracinha também. Eu vou utilizar com o tema que ela gosta, tá? Tô só mostrando pra vocês. Aqui, ó, cada nós é um dia, né? É um comportamento que a criança vai executar. E se ela conquistar os 7, ela ganha o direito aqui ao reforçador, né, maior, que é mais tempo no tablet, ok? E aí, cada comportamento que ela executa, ela recebe o esquilo para colocar do lado da avelã, né? Nós não. Da avelã. Ok? Então, ela vai recebendo o esquilo e ela vai colocando aqui. Aqui não. Vamos ver aqui. Ok? Também é uma forma de fazer. Quando preencher tudo, ela recebe o reforçador. E aí, como é que eu tô fazendo com ela? Além desse recurso, né, de registro, a gente está utilizando a pista visual. Quem estava na live semana passada, eu falei da pista visual. O que é a pista visual? É um recurso visual para a criança poder lembrar as etapas. Então, o que a gente faz, né? Aqui no caso, ó, a gente cola isso aqui colado no banheiro da criança e tem as etapas do que ela tem que cumprir no banheiro. Então, usar papel higiênico, lavar a mão, tem as etapas que ela tem que cumprir toda vez que ela vai ao banheiro. E aí, quando ela cumpre, ela ganha um esquilo para colocar lá na avelã. Então, esse aqui é uma pista visual para utilizar com a criança, para ajudar, né, na realização da tarefa, né? A gente pode utilizar vários recursos juntos. Eu uso também esse recurso aqui, ó.
Ó, então, se eu quero que meu filho guarde os brinquedos sempre quando ele brinca, então eu posso fazer uma pista visual, além da economia de fichas, eu posso fazer uma pista visual. Brincou, guardou. Esse aqui eu uso no meu consultório. Eu uso no meu consultório com meus pacientes. Brincou, guardou. Sempre assim. Nunca pega mais de um brinquedo ao mesmo tempo. É sempre brincou, guardou. E isso vai ficando depois na cabeça da criança e ela começa a fazer isso de forma automática, tá? E aí, se você utilizar a economia de ficha junto para reforçar toda vez que ela guardar, mais rápido ainda esse comportamento fica automatizado, tá bom? Um outro recurso que eu uso também associado, quando eu quero fazer mais de um comportamento, é essa tabelinha aqui, ó, do primeiro e depois, né? É parecido com essa daqui, antes e depois, né? Primeiro e depois, que a gente pode fazer o seguinte, ó. Você bota o comportamento, você bota o comportamento que você quer estudar. E o comportamento... Eita, ficou um negócio grudado aqui. E o comportamento que vai ser o reforço. Então, ó, eu quero estudar... Você vai primeiro estudar e depois você vai brincar. E aí você usa a economia de fichas. Estudou? Fez as etapas do estudo? Ok, agora você vai brincar. Entendeu? Brincar. Ficou grudado aqui, peraí. Agora você vai brincar. Então, assim, associe, quando é criança menorzinha, você pode associar vários recursos, ó. Outro que também você pode, vamos dizer que você queira que a criança escove o dente após as refeições. Toda vez que ela fizer a refeição, escovar o dente. Então você pode colocar uma figurinha das refeições. Aqui eu botei do jantar, mas pode ser refeições. Ok? E a outra figurinha, primeiro aqui. E a outra figurinha, escovar os dentes. Esse aqui é o antes e depois também, para você treinar a criança e ela conseguir executar e ganhar a ficha. Uma outra forma da gente fazer a ficha é com um potinho transparente, qualquer potinho transparente que você tenha, e você vai dando a ficha para a criança. Ó. Executou? Dá uma ficha, a criança bota no potinho e ela vai visualizando, deixa eu colocar vários aqui, né? Ela vai visualizando aqui o que ela está conquistando. Essa técnica aqui, gente, do potinho, eu vou dizer para vocês o seguinte, é melhor fazer com adolescente, tá? Com criança, o melhor é você fazer esse visual aqui. Essa parte magnética, gente, é um ímã. Deixa eu ver se dá para vocês verem, tá vendo? É uma bolinha de ímã. Eu colo aqui... Isso aqui eu imprimo numa folha durinha, plastifico, essa aqui tá plastificada, eu não tenho plastificador ainda, mas vou comprar, se Deus quiser, plastifico e colo o imã aqui, e aí depois colo o imã atrás da figurinha, tá? Agora eu vou dizer pra vocês o seguinte, o imã, eu fiz com o imã porque eu não consegui achar o velcro. Mas o velcro também é bem legal, tá? Por que o velcro é legal? Porque o imã, às vezes, ó, deixa eu pegar pra vocês aqui, ó, duas estrelinhas. Dependendo do lado que eu coloco o imã, eu tenho que ter o maior cuidado na hora de colocar, porque senão ele pode repelir, ó, repelir ao invés de grudar. Ele não gruda, tá vendo? Aí então eu tenho que ter cuidado com isso. E também na hora de guardar, fica agarrando um no outro. Então, às vezes, não é muito eficiente, tá? Eu fiz pra mim, pra manejar, porque é o que eu tinha e deu certo. Mas eu acho que pra criança, o melhor é o velcro. Existe o velcro que eu não consegui achar na minha cidade, que é um saco que vem velcro já em bolinhas. Pra você só colar. Né? Não precisa recortar, nada disso. Eu não achei na minha cidade esse. Vou procurar cidades vizinhas
mas eu não achei. Então eu usei o imã que eu tinha em casa, tá bom? Agora voltando aqui, esse aqui eu indico mais para adolescente e esse visual mais para criança, tá? Pré-adolescente, criança. Por quê, gente? Porque isso aqui dá para a criança, ela visualiza realmente o que está faltando. Então, se ela colocou aqui uma pecinha, ela consegue visualizar quanto que está faltando. Aqui fica mais difícil de você conseguir visualizar, entende? Então fica mais complicado você conseguir visualizar. Então essa técnica, esse marcador aqui do potinho, né, é mais interessante quando você vai fazer quando você vai juntar pontos durante a semana, alguma coisa nesse sentido. Porque aí você junta e depois você conta e vê quantos pontos a criança fez, tá? É uma outra forma de fazer. Mas como eu aprendi com a minha querida Ana Luísa, né? Você pode fazer de tantas formas, né? Se eu não me engano, foi ela que me falou, que fez com caixa de ovo, né? Aquela caixa de ovo de papelão. E ela foi fazendo os marcadores ali. Por exemplo, se você quer 5, você faz ali os 5 buraquinhos da caixa de ovo e você vai colocando um feijãozinho, enfim, uma bolinha de papel dentro de cada buraquinho da caixa de ovo, conforme a criança vai executando a tarefa. Então, assim, você pode fazer de 1000 formas, gente. A gente faz assim mais bonitinho, né? Porque a gente trabalha no consultório, a gente atende, então a gente faz essa estrutura, mas você que está em casa pode adaptar de outras formas. Essa forma, como a Ana uma vez falou pra mim, né? Acho que a Ana tá aqui ainda, peraí. Não, deu uma saidinha. A Ana me falou uma vez, ela pegou caixa de ovo, e agora é legal que caixa de ovo tem transparente, né? Eu acho que é mais legal ainda. Você recorta na quantidade de buraquinho que você quer fazer economia de fichas. Então, se você quer 3, você recorta 3. Se você quer 4, quer 5, né? Aí você faz ali, você vai botando a bolinha ali dentro, bolinha de papel ou feijãozinho, o marcador que você achar, vai jogando ali dentro conforme a criança vai executando. E aí, quando ela termina a quantidade que você selecionou, ela ganha o reforçador. É uma forma também, gente. E só pra gente encerrar aqui, que a live já está enorme, vou mostrar pra vocês que é o que nós do curso Metas, as mães do curso Metas e as mães da mentoria, a gente vai passar agora, assim que terminar nossa live, a gente vai passar lá para nossa aula ao vivo, lá, nosso Tirar Dúvidas, que a gente vai falar sobre a rotina, que eu vou só mostrar para vocês, olha. Aqui, um quadro de rotina, simples, bem basiquinho, também gamificado, olha. A criança vai executando a tarefa, então ela começou, né? Acordou, então ela executou, cumpre, ela vai lá e cola. Escovou o dente, não, arrumou a cama, ela vai lá e cola. Então ela vai colocando aqui. Escovou o dente, né? Não, arrumou a cama, escovou o dente. Aí depois aqui, estudou. Então, conforme ela vai executando a tarefa, ela vai colocando aqui os pontos que ela vai ganhando. E aí a gente pode fazer no fim do dia a contagem de quantos pontos ela teve e dar um reforçador de acordo com a pontuação. Então, se aqui ela consegue fazer 12 pontos, se ela tiver 12 pontos, ela pode escolher o reforçador X, se ela tiver menos pontos, outros reforçadores. Oi, Ana, tava falando de você. Então, é uma forma da gente pegar a técnica de economia de fichas e trazer os princípios para a rotina, ok? É uma forma da gente fazer também o uso de uma outra maneira. Show, pessoal? Viram quantas formas a gente pode fazer? Mas o mais importante é o princípio. Qual é o princípio? Definir qual o comportamento-alvo, qual o comportamento que a gente quer que a criança execute ou que aumente a frequência. Definir qual vai ser a recompensa ou as recompensas que ela vai poder escolher. Definir quantas fichas e qual modelo de fichas a gente vai utilizar. Quanto mais simples, né, mais visual e menos simbólica, melhor, né?
para que a criança não se perca ali na estratégia. A gente vai treinar essa criança a usar, porque isso também é importante, e depois a gente vai diminuindo o uso, né, descontinuando o uso conforme o comportamento dela vai sendo automatizado, ok? Lembrando sempre que a gente trabalha com reforço positivo, cada ficha que a gente entrega não é só o entregar de ficha, né? Vem com todo o elogio, o reforçamento verbal, físico, né, do toque físico que a gente faz para que a criança consiga perceber valor, né, na ficha que a gente está dando, para que ela consiga se manter engajada até o final. Ok, pessoal? Perguntas? Podemos ir para o desafio para a gente poder encerrar? Só me dá um okzinho. A gente vem falando aqui, enquanto vocês vão dando ok pra mim, a gente vem falando aqui de várias técnicas, várias estratégias, vários princípios. E no final, se vocês repararem, tudo gira em torno de um núcleo, né? E esse núcleo a gente acaba utilizando várias ferramentas juntas, elas se complementam. E quando você usa elas de forma integrada, você tem um resultado muito maior, muito mais eficiente do que quando a gente pega uma técnica isolada e tenta implantar, entendeu? Façam isso de uma forma mais integrada, pega as orientações, organize. Então, quando eu falo de reforço positivo, validação emocional, né? A criança, você foi lá, ela teve um comportamento inadequado, você foi, deu a ficha e retirou a ficha, ela não ganhou aquela ficha naquele momento, ela desregulou emocionalmente, faça a validação emocional com ela, acolhe ela, olha, eu entendo que você ficou assim chateada porque você deixou de ganhar a ficha dessa vez, mas a gente tem combinado que é isso, e como que a gente pode fazer para no outro momento você conseguir conquistar essa ficha, né, e não deixar de ganhar novamente. Então a gente vai utilizando todas as técnicas integrada e isso vai trazer mais resultado. Ninguém me deu ok, né? Fiquei no vácuo, mas tudo bem. Eu acho que tá dando um delay bem grande. Mas eu vou passar o desafio para vocês, porque a gente tá com o tempo já esgotado. O desafio é o seguinte. Dia 27 de agosto, que é depois de amanhã, né? Na sexta-feira, nós temos o dia do psicólogo. E para comemorar o dia do psicólogo, eu vou oferecer para vocês o e-book com todas essas dicas, orientações, todo esse passo a passo que eu falei para vocês na live, mais o PDF, né, dentro do e-book, com esses modelinhos, com alguns, né, desses modelos de fichas, de economia de fichas, para que vocês possam imprimir e usar em casa, né, com o filho de vocês ou no consultório, enfim. Mas para você receber, você conquistar, né, esse desafio, esse e-book, o e-book é a minha recompensa que eu vou dar para vocês, mas para que vocês possam conquistar essa recompensa, vocês vão ter que fazer um comportamento, um comportamento desejável, que é o seguinte: vocês vão me mandar, pode ser no WhatsApp, pode ser no direct, pode ser nos stories, enfim, não importa, tá, gente? Vocês vão me mandar um depoimento. Não precisa ser grande, mas um depoimento, pode ser em texto, pode ser em áudio, pode ser em vídeo, onde vocês vão contar alguma coisa que eu ensinei para vocês e que vocês colocaram em prática e que ajudou de alguma forma aí você na sua casa com seu filho ou você no consultório com seu paciente. Então você vai mandar para mim um depoimento. Pode ser em texto, em áudio ou em vídeo, não importa. No direct, no WhatsApp, enfim. Me contando alguma coisa que durante esse tempo que você me acompanha, que eu te ensinei e que você colocou em prática e que funcionou, te ajudou de alguma forma aí com seu filho ou com seu paciente no consultório, tá? Quem me enviar isso até o finalzinho de agosto... Até o finalzinho de agosto. Final de agosto é terça-feira, não é? Se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. Isso. Até terça-feira, dia 31 de agosto, vai receber o e-book da live de hoje. Lembrando que a partir de setembro
as lives de agosto, elas não ficarão disponíveis aqui no Instagram, tá? Elas serão retiradas e só quem participa do curso Metas vai ter, e da mentoria vai ter acesso a essa live de hoje, e quem for participar do programa de treinamento de pais que vou abrir vagas no mês de setembro, tá bom? Então, regras claras, até 31 de agosto, me mandar no direct ou no WhatsApp um depoimento, pode ser em texto, áudio ou vídeo, me contando alguma coisa que você aprendeu comigo, colocou em prática e que te ajudou de alguma forma aí na sua casa, tá bom? Combinado? Então, mães do curso Metas, mães da mentoria, ó, 5 minutos pra gente tomar uma água, pra eu respirar aqui, né? E a gente vai pra nossa aula, tira dúvidas. Vou mandar o link pra vocês já lá no nosso grupo, na nossa comunidade lá do curso, para que a gente possa dar continuidade a essa conversa, tá bom? Espero vocês daqui a pouquinho. Um beijo e não esqueçam de cumprir o desafio, hein, pessoal? Tchau, tchau!